Boa noite a todos. Eu sou o Tenente Willer e a aula começa agora. Nós vamos falar sobre classificação dos tipos de textos, que também é diferente de gênero textual. Então, tipos textuais ou tipos de textos e gênero textual. Essa é a primeira parte da nossa aula hoje e acredito eu que será uma aula breve, porque é muito simples. Classificação dos tipos de texto ou tipos textuais diferente de gênero textual. Primeiro eu vou falar sobre gênero, vou começar do final, né? Gênero textual é tudo que tem um formato próprio. Por exemplo, um ofício. Um ofício é um gênero textual. Você só tem que saber disso. O formato daquele documento, a forma com que ele é feito, aquilo ali, ele tem um nome, gênero textual. Então, pode ser um ofício, um boletim de ocorrência, uma carta. Então, se perguntar assim, qual que é o gênero da carta? É carta. Qual que é o gênero? A que gênero pertence o boletim de ocorrência policial? Boletim de ocorrência policial. Esse formato, essa maneira de fazer esse tipo de documento é chamado de gênero textual. Vale para bula de remédio, vale para quase todo tipo de texto, para vários tipos de texto, que é o formato do texto. Então, vai abrir lá, tem um ofício, gênero textual. Lembre-se disso. Falou de formato, falou de forma de texto, é um gênero textual. Tranquilo? Então, agora, essa é a explicação de gênero textual. Mas nós temos que saber que existem os tipos de textos. Aí sim, são 5 tipos, e os 2 primeiros são os mais corriqueiros, que são o narrativo. Vejam bem, existem 5 tipos de textos que são classificados com base em estruturas específicas. Eles se dividem em narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Texto narrativo, o próprio nome já sugere, né? Ele narra alguma coisa, né? Por isso que nós dizemos que o nosso boletim de ocorrência ele é narrativo. Só que ele também é descritivo. Então, narrativo porque ele narra alguma coisa, ele conta uma história. Isso é narrar. Ontem à tarde, cheguei do trabalho, jantei e dormi. Isso é uma forma de narração, é narrar uma história, né? Narrar alguma coisa. Agora, texto descritivo. Aí eu vou lembrar aqui, eu estou sendo breve, porque o próprio nome do texto, o próprio nome do tipo de texto é sugestivo, né? Então já aparece lá, ó, descritivo. Por quê? Porque ele descreve alguma coisa. Então, por exemplo, voltando aqui para o nosso boletim de ocorrência também, que ele é narrativo e descritivo. Quando a gente descreve, eu não vou entrar na teoria de como deveria ser feito o texto descritivo, porque aí foge a necessidade aqui do nosso curso. Então, o que a gente precisa saber é que ele descreve. Então, se eu pergunto como que era o autor, como que era o ladrão, a pessoa vai falar, olha, ele era branco, de olho claro, idade aparente desse jeito. Então, ela vai descrever essa pessoa. Então, descrever é isso, você dizer quais são as características daquela pessoa. Então, a gente precisa só saber disso. Então, vamos seguir. Agora, nós temos outro tipo de texto, dissertativo.
texto dissertativo, ele é aquele texto utilizado para as redações de concurso, entre outras opções. Esse tipo de texto é muito aplicado para isso. Por quê? Porque é classificado em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia definida. Já o texto dissertativo expositivo busca expor um ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor. Ele só expõe, só coloca aquilo lá. Um texto dissertativo possui uma ideia central a ser tratada, a fundamentação do tema e o fechamento da ideia desenvolvida no decorrer do texto. Ou seja, basicamente está se falando de quê? Uma redação. A pessoa vai abrir com um tópico frasal, aí já adianto também que a redação não cai nesse concurso específico, porque não tem previsão no edital. Então, mas, se falando de um texto dissertativo é isso. Coloca-se um tópico frasal, né? Que é o primeiro parágrafo, põe-se primeiro, né, o tema, o título, aí depois vem o tópico frasal, 2 parágrafos, mais o último parágrafo, que é o conclusivo. Então, texto dissertativo, lembrem-se, se cair alguma pergunta dessa, eu não vi ainda falando sobre texto, nas provas que eu li do CRS, que eu também estou pesquisando, para entender a prova de vocês, não vi nenhuma pergunta relacionada a gênero textual e a tipos textuais. Então, mas se por acaso cair, o dissertativo, você vai lembrar que é basicamente a redação. Aí vem explicando, como eu já falei, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí vem o texto expositivo. O texto expositivo, ele tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias, pontos de vista. Sua linguagem é clara e concisa. Esse texto expositivo, ele é muito usado para artigos, para teses, para monografias, né? Tanto de graduação como pós-graduação. Então, geralmente, são textos relacionados a monografias, a artigos, que a pessoa vai expor as ideias dela ali e não tendo o objetivo de ser o mais claro possível, apresentando aquilo que é suficiente para convencer, né, ou pelo menos estabelecer uma ideia. Mas a ideia dela é informar e esclarecer, é expor mesmo uma ideia central, claro, desdobrada em várias e várias páginas, maiores ou menores, o tamanho desses textos, ou desses, como eu falei, artigos científicos, né? Monografias, teses de doutorado, etc. Aí vem também, né, a distribuição deles. Também isso aqui eu estou passando direto porque não tem muita importância, não tem muita coisa para se dizer. Esse último texto, tipo de texto, ele o nome, pelo menos, não é muito conhecido da maioria, né? Injuntivo. O que quer dizer? Os textos injuntivos e textos prescritivos são textos que têm como finalidade a instrução e orientação do leitor, além de fornecer uma informação. Eles instigam a ação do leitor. Os textos injuntivos
se caracterizam por utilizar verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre determinando o sujeito. Esse texto, gente, ele é basicamente as bulas de remédio, que fala assim: não tome, não beba álcool após consumir este medicamento. Aí vem, né, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos e leis, né? Por isso que quando fala lá no imperativo, o imperativo é porque é da ordem, né? Faça isso, não faça aquilo. Quando fala do infinitivo, ele está falando nas terminações, né, de matar alguém, igual diz o Código Penal no artigo 121, matar no infinitivo, cuidar no infinitivo. Então, nós vamos estudar a questão dos verbos mais para frente. Eu vou explicar uma outra coisa para vocês aqui. Antes, eu só vou fazer essa conclusão aqui, para não esquecer, não há outros tipos de texto além dos que foram citados acima. A teoria linguística considera corretamente apenas os 5 tipos textuais citados. Não confunda diálogo, relato, entrevista, explicação, reportagem com tipos de textos. Eles são gêneros textuais. Então, só explicando essa parte aí, relato, entrevista, explicação são gêneros textuais, né? Assim como os que eu já citei lá em cima. Eles são gêneros textuais. Poesia e prosa são formas literárias. Então, não pode confundir um texto literário, né, com um texto com a sua ordem denotativa. Denotativa é o sentido real das palavras, né? O literário, ou ainda o conotativo, aí já muda o sentido da palavra, mas isso aí nós vamos estudar quando a gente quando a gente for falar sobre figuras de linguagem, figura de pensamentos, etc. Agora, eu vou só respirar um pouco e deixar vocês respirarem, porque o assunto principal de hoje é o uso da vírgula. Por que pontuação e por que trabalhar a vírgula? Primeiro, porque todo mundo sabe que terminou uma frase ou uma oração, é preciso colocar um ponto final, ou ainda um ponto de interrogação, ou ainda um ponto de exclamação. Mas o ponto de exclamação, todos precisam saber que não pode ser usado em documento oficial, porque ponto de exclamação é um símbolo de sentimento, e o documento público, ele não pode ter sentimento. Então, você pode utilizar para conversar com seus amigos no WhatsApp, pode escrever uma carta e colocar o ponto de exclamação, mas você não pode colocar numa redação, por exemplo, um ponto de exclamação. Por quê? Porque ele transmite sentimento. Ele serve para ampliar, né? Para chamar mais atenção daquela pessoa, né? Você vai escrever para sua namorada, sua esposa, seu namorado, seu marido, e você coloca lá, eu te amo, 3 exclamações, não é isso? É normal que se faça isso, mas temos sempre que lembrar que exclamação não pode ser utilizado em documento público, não pode ser utilizado no boletim de ocorrência, no ofício. Então, nós precisamos lembrar disso. Então, se a gente já sabe que não pode usar exclamação em documento público, nós devemos lembrar que nos textos interrogativos, nós vamos usar para terminar a frase, a oração, o quê? Um sinal de interrogação.
Isso é muito simples, todo mundo sabe disso. Então, terminou de fazer a pergunta, na língua portuguesa a gente coloca um sinal de interrogação. Terminou de escrever alguma coisa, basta colocar um ponto final, não é isso? E agora, eu não vou explicar o ponto e vírgula, porque eu posso colocar um ponto ou um ponto final, mas vai ser um ponto de qualquer maneira. Agora, a questão da vírgula, ela é tão complicada que uma das gramáticas tão complexas, né? Complicada ela não é. Eu tinha uma gramática muito antiga e, ao longo dos capítulos da gramática, o gramático escolhia uma vírgula para ele explicar. Então, são inúmeras vírgulas. Daqui a pouco eu vou colocar o PowerPoint, mas eu quero que vocês notem algumas coisas que eu vou aproveitar essa tela para explicar. Imagina que você vai cumprimentar alguém. Bom dia, comandante. O comandante do batalhão, eu não vou colocar exclamação de jeito nenhum, por N motivos, né? Mas um dos motivos é porque eu vou ser mais formal com ele. Então, se eu estou falando de formalidade, eu não vou usar exclamação. Mas eu poderia escrever para Maria e colocar uma exclamação no WhatsApp, ou na carta, ou em algum outro tipo de formato de texto, de gênero textual que eu escolhesse. Mas reparem bem, se eu escrevo bom dia, comandante, percebam, eu estou... O pessoal fala muito assim, né? Você não me deu bom dia. Mas, na verdade, a gente não dá bom dia, boa noite, a gente deseja uma boa noite, a gente deseja que aquela pessoa tenha um bom dia. Então, quando eu desejo alguém bom dia, e eu digo bom dia, comandante, perceba, comandante, ele é o vocativo. Ele é o vocativo. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da letra, para facilitar. Vou colocar aqui 18. Vai colocar para todo mundo, né? É melhor. Então, percebam bem. Se eu falo com o comandante, percebam isso aqui, ó. Bom dia, comandante. Eu estou desejando bom dia. Então, comandante é o vocativo. Então, prestem atenção agora. Vou falar da Maria. Olha bem. Maria, boa tarde. Ponto. A vírgula, ela é obrigatória. Agora eu vou mostrar o porquê disso. Se eu digo assim, José, Maria está te chamando. Olha lá. Maria, José está te chamando. Olha, José aqui é o vocativo, tá vendo? No caso do comandante, o vocativo veio depois da vírgula. Então, não é a posição do vocativo que determina o uso da vírgula ou não. Então, olha, aqui eu disse bom dia, vírgula, comandante. Se eu dissesse comandante, bom dia, seria a mesma coisa. Então, percebam aqui, ó, José, Maria está te chamando. O sujeito não é José. O sujeito é Maria. E, olha bem, Maria que está fazendo a ação de chamar José. Então, José, se a gente fosse olhar o chamado SVC, sujeito, verbo, complemento, a gente veria que Maria é o sujeito, está o verbo, te chamando é o complemento. Não vamos entrar no detalhe do que é complemento ou não, mas a estrutura é essa. Agora, se eu tiro a vírgula, olha como que
que já muda e já causa confusão, dependendo do que você quiser dizer. José Maria está te chamando. Olha bem, José Maria está te chamando. Agora, o sujeito é José Maria. Quem que não conhece um Zé Maria? Então, aqui que mora o problema de não se usar a vírgula corretamente. Então, toda vez que eu usar isso aqui que nós estamos dizendo, é chamado de vocativo. Vocativo porque ele chama alguém. Mas e se, por acaso, eu falasse assim, José, não, mudar aqui ainda, inverter, né? Vou tirar aqui que é mais fácil do que escrever de novo. Espero que vocês estejam me acompanhando. Olha agora, Maria está te esperando. José. O vocativo, ele só mudou de lado, ele continua sendo José. A estrutura de SVC, sujeito, verbo, complemento, continua aqui, ó. Então, não podemos confundir vocativo com sujeito. O sujeito está aqui, ó. Maria é vocativo, comandante, Maria é sujeito, comandante é vocativo. Desculpa, perdão. É isso mesmo, Maria é sujeito, José é vocativo, comandante é vocativo. Se eu falasse assim, você, vírgula, José, entendeu? Percebam agora, é igual o professor fala, né? O professor João Bolognese, é pelada ou peluda? Então, ou é com duas vírgulas ou é sem vírgula. Mas nesse caso, as duas vírgulas são obrigatórias. Por quê? Porque o sujeito aqui não é José, é você. O sujeito aqui é você. José é o vocativo. Então, só para lembrar, o vocativo pode estar no início, pode ficar no final, pode ficar no meio. Se ele ficar nas extremidades, ele vai ter uma vírgula só. Se ele ficar no meio, ele precisa ser isolado. Isolado. Eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vocativo, sobre o chamamento, vocês me falem aí. Pede para Cabo Silvânia, não sei se ela está online, pede para ela me falar, para ela me chamar aqui, me mandar a pergunta. Então, esse foi o vocativo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, me avisem aí e peça para algum oficial, algum militar que estiver assistindo a aula para eu poder falar mais devagar, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o aposto. Aposto não é aposto, tá? Eu aposto, tu apostas, ele aposta. É o aposto. E o aposto, ele, em regra, para você poder entender o aposto, ele é muito simples. É só você pensar o seguinte. Eu falo assim, ó, eu, tenente da PM, sigla sempre no maiúsculo. Tem umas exceções, né? Às vezes uma letra ou outra, para fechar a palavra, eles deixam em minúsculo. Mas, olha lá, eu, tenente da PM, sou casado. Então, percebam aí, eu estou explicando aqui
o apóstolo, ele vem para poder explicar esse eu aqui, ó. Às vezes, uma pessoa que não me conhece leu, deixei um texto em algum lugar, e a pessoa não sabe quem é esse eu, quem que é o sujeito. Então, esse sujeito é o tenente da PM. Agora, percebam de novo, sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Pensem comigo. Se eu sou o sujeito, aqui existe uma vírgula, aqui mais uma vírgula, sou casado. Então, olha aqui, ó. Aqui está o sujeito e aqui está verbo e complemento. Então, e se eu fosse analisar de forma, se a gente fosse olhar aqui a sintaxe, ainda daria para dizer sujeito e predicativo do sujeito, tá vendo? Verbo de ligação, predicativo meu, porque predicativo é tudo que eu sou, né? Eu sou casado, eu sou branco, eu sou homem, eu sou filho do meu pai, então são os meus predicativos. Então, toda vez que falar também, já também adiantando uma parte da matéria, de outra matéria, predicativo do sujeito são algumas características que nós temos. Eu poderia ser triste, ser feliz, estar triste, estar feliz, etc. Mas isso é só exemplificativo, porque agora eu só preciso que você memorize isso aqui, ó. O apóstolo explica o sujeito e não pertence ao sistema SVC, ou seja, o apóstolo, diria um outro professor, é um bico. Se você tirar o apóstolo, não altera em nada. Se você tirar o apóstolo, gramaticalmente, sintaticamente, não altera nada. Eu sou casado. Quando eu quero explicar esse eu, esse sujeito, eu vou usar o quê? O apóstolo, que precisa obrigatoriamente ficar entre vírgula. Estão acompanhando? Estão conseguindo me entender? Então, se eu digo o rio eu ia colocar uma frase aqui, mas vou colocar outra para não dificultar. Olha bem, então, se eu digo aqui, São Paulo, minha cidade, eu só estou explicando que não é meu caso, tá? Especificamente. Mas é só nessa parte aqui. São Paulo, minha cidade, é muito grande. Se eu tirar essa explicação, ou ainda esse aposto, não faz falta nenhuma. São Paulo é muito grande. Aí perceba uma coisa aqui, aí também, adiantando a matéria, para a gente raciocinar, mas olha, quando eu digo que São Paulo é muito grande, e isso aqui já é uma concordância ideológica, né? São Paulo é uma cidade muito grande, né? É uma cidade. Então, é para concordar com cidade. Poderia dizer também que São Paulo é muito bonita, não é isso? São Paulo a gente sabe que é um santo, mas aqui a ideia é que de cidade.
Então, essa São Paulo aqui é feminino. Então, isso chama, olha bem, São Paulo é muito bonita. Se fosse o santo, aí seria muito bonito. Mas aí não seria uma concordância ideológica, seria uma concordância normal. Então, quando eu digo que São Paulo é muito bonita, aí eu já estou falando em concordância ideológica. Então, concordância nominal ideológica. Só que, então, né, com essas explicações, poucas explicações sobre aposto, que nós vamos retomar aqui no PowerPoint, eu espero que vocês tenham entendido isso. Vocativo, aposto. Por que eu frisei vocativo e aposto? Porque são os que mais caem na prova. Às vezes as pessoas não percebem, mas quando se fala em uso de vírgula, algumas coisas são muito fáceis, né? Por exemplo, Pedro falou, vírgula, Pedro falou alegremente. Alegremente. Percebam, esse alegremente, ele é um advérbio. Eu não posso dizer que ele é alegre. Ele falou alegremente. Então, essa vírgula não pode existir. Então, por quê? Porque esse alegremente, ele está falando, ele se remete, ele se volta para o verbo, olha lá. Então, é um advérbio, porque ele está dando uma diferença para esse verbo. Ele está está especificando um pouco. Depois eu vou entrar mais nessa parte, quando nós estivermos falando de advérbio ou das classes gramaticais. Mas percebam, eu não posso colocar vírgula aqui, porque eu não posso separar o que eu havia falado antes. Eu não posso separar o S. Olha aqui, ó, para visualizar mesmo, ó. Para visualizar mesmo, ó. O SVC. Tá vendo? Pedro, ele pertence ao SVC. Pedro falou alegremente. Pedro, sujeito, verbo, complemento. Depois nós vamos aprofundar nisso aqui. Mas eu só preciso que vocês entendam isso. Então, eu não posso colocar vírgula nem em Pedro, então, e não posso separar eu não posso separar o sujeito, eu não posso separar o complemento do verbo, eu não posso fazer isso. Mas isso aqui é mais difícil de cair na prova, por quê? Porque isso aqui a professora falou com a gente quando a gente tinha por volta de 12, 13 anos de idade, ela falou isso aqui, ó, que a gente não separa sujeito do complemento, a gente não separa sujeito do predicado, a gente não separa. Aqui em cima já é diferente, porque essa professora, quando a gente tinha 12, 13 anos, ela não podia falar para nós que existe, por exemplo, o aposto, ou ainda uma oração intercalada, etc. E tal. Eu só queria fazer essa colocação aqui, e agora nós vamos entrar nos slides. Então, aqui, agora, entrando no slide, propriamente dito, né, que é a parte principal, e eu vou tentar não delongar aqui, para a gente conseguir terminar bem a aula, mas, por outro lado, eu preciso que vocês assimilem o máximo possível e, como eu já havia dito, terminem as aulas e deem uma olhada lá
no YouTube em alguém explicando mais ainda sobre vírgula, mais sobre aposto, mais sobre vocativo, tudo que vocês puderem pesquisar, talvez não, eu não consigo colocar nesse material aqui, que é um material próprio de cursinho, eu não posso colocar, eu não conseguiria colocar todas as hipóteses. Então, mesmo a gente tentando colocar todas as matérias, todas as possibilidades, nunca vamos conseguir. Então, pode ser que um professor lá, com 10 minutos, cite 3, 4 exemplos que eu não abordei nessa matéria, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Consigo. Antes de tudo, sobre vírgula, é bom reiterar que seu conhecimento de sintaxe precisa estar em dia. Isso seria o ideal, né? Quando a gente fala de sintaxe com X, a gente fala de como as palavras estão organizadas no texto, né? Na oração, na frase. Então, já não é mais para saber se é adjetivo, não. É para saber mesmo qual que é a função da palavra. Então, seria o ideal, mas como a gente precisa passar a matéria, e eu estou seguindo o edital, mais ou menos, eu estou seguindo mais ou menos a sequência correta mesmo. Então, vamos lá. A vírgula, pouco ou nada tem a ver com prosódia, mas tem muito a ver com sintaxe. Estou insistindo nisso porque algumas pessoas colocam vírgula por causa de pausas feitas na fala. Quem falava isso era a professora, né? Lá quando a gente tinha 12, 11, 10 anos, que ela não podia explicar muito. Então, ela falava assim, vírgula é uma pausa. Mas vírgula não é pausa, vírgula é uma pontuação. E aí que mora o problema. A gente tentar adivinhar onde coloca a vírgula fica mais complicado. Então, a vírgula na escrita não necessariamente é uma pausa na fala. Tampouco usada para pausar quando se lê um trecho virgulado. A vírgula ela é colocada exatamente para a função dela, para ela separar, para ela não confundir, para ela destacar. Às vezes a vírgula tem essa função, destacar João, que é bonito, João, que é muito magro, aí fica entre vírgula. Então tem esse condão, esse intuito de enfatizar muitas vezes as coisas. Assim, vale dizer que o importante é, primeiro, saber em que situações gerais não se usa a vírgula. Então, é começar pelo fim, né? A vírgula não pode ser usada entre sujeito e logo após o seu verbo. Ou seja, é o que eu falei. A gente não pode separar o sujeito, porque quando eu falo em sistema SVC, sujeito, verbo, complemento, eles podem até não estar na mesma ordem, mas eles têm que formar o sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Então, nesse sistema SVC, a vírgula não entra. Então, vamos lá. A vírgula não pode ser usada entre sujeito e logo após seu verbo. Todos os alunos daquele professor entenderam a explicação. Então, essa vírgula aqui, ó, ela não faz sentido. Por quê? Todos os alunos daquele professor, por quê? Aí, eu vou até entrar numa coisa que também adiantando a matéria, mas que é interessante a gente falar. Percebam o seguinte, por que isso é importante? Ó, todos os alunos daquele professor. Isso é tudo aqui, ó, é o sujeito, tá vendo? Todos os alunos daquele professor, isso aqui é o sujeito. Ó. Se perguntar assim, ó, qual que é o sujeito, qual é o sujeito dessa oração? Esse aqui, ó.
todos os alunos daquele professor. Entenderam a explicação. Então, esses alunos, todos, entenderam a explicação. Então, não pode haver entre o sujeito e o seu complemento, ou seja, entre o sujeito e o verbo e seu complemento, essa vírgula. Essa vírgula é totalmente irregular. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não pode nem sonhar em perder ponto na prova por causa de uma vírgula dessa. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o seu complemento, objeto direto, objeto indireto, em forma de oração, inclusive, ou predicativo do sujeito. Deixa eu tentar voltar lá naquele outro documento que eu estou com ele, só para explicar um pouquinho, que aí eu já vou falando de duas coisas, né? Falo do principal e falo de algumas coisas, porque também a gente não pode ser muito querer seguir só uma linha, sendo que o aluno vai pegar a prova com várias questões de diversos temas. Então, vamos lá. Agora, só para explicar um pouquinho de objeto direto, objeto indireto, tá bom? E algumas outras coisas que apareceram lá. Então, vejam bem. Se eu digo que a cerveja Skol desce redondo, e digo que a Skol quer dizer saúde, né? Em uma língua antiga, ali dos vikings, né? Então, percebam bem, a Skol é redonda. Redonda, é isso mesmo? Então, tá bom. Então, prestem atenção. Olha bem, quando eu digo, o pessoal fala assim, a Skol é redonda, né? Skol aqui é a cerveja, né? A cerveja Skol, ela é redonda. Isso aqui, ó, isso aqui é um predicativo da Skol. Ela podia ser feia, bonita, gelada, quente, mas ela é redonda. É um predicativo da Skol. Isso quer dizer que se isso aqui é predicativo da Skol, esse verbo aqui, ó, é um verbo de ligação. Aí você fala assim, mas verbo de ligação é claro que é, ó, ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Não é bem assim, vocês vão ver que não é bem assim. Então, mas focando aqui, ó, a Skol é redonda. Predicativo do sujeito, ó, redonda, verbo de ligação. Então, eu sei que tem que ficar no feminino, porque é a Skol que é redonda. Então, é um verbo de ligação. Então, verbo de ligação não tem objeto direto nem indireto. Tem o quê? Predicativo do sujeito. Vou até escrever aqui, ó. Verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Aí, aquilo que eu falei, né? O que é o predicativo? São essas características, né? Se eu falasse que a escola é redonda, que ela está velha, que ela é gostosa, tudo isso é o predicativo dela. Então, olha bem, se é a escola, aqui tem que concordar, olha, redonda. A escola é redonda. A escola está velha. Mas percebam agora outro detalhe. Skol desce redondo. Agora, quando você ouve isso no comercial e te soa mal, ele está dizendo que a Skol, que é o verbo, é o sujeito, ela desce, esse verbo aqui, ele é um verbo intransitivo.
E o redondo aqui é um advérbio. Por isso que está no masculino. Ele na verdade, uma abreviação de alguma forma, tá? Ou uma redução, melhor dizendo, ele é uma redução de redondamente. Tá vendo? Então, quando é feita a redução, escol é o sujeito, aqui é o verbo e aqui é o advérbio. Esse advérbio, ele tem a ver com o redondo. Esse advérbio tem a ver com o verbo e não com o sujeito. E como não tem a ver com o sujeito, tem a ver com o verbo, ele é advérbio. Esse ad é de encostado, né? Está junto ao verbo. Ele é advérbio, mas ao mesmo tempo você tem que entender que o advérbio dificilmente ele vai ser flexionado. Eu não vou dizer nunca, porque existem situações em que há uma certa flexão. Se eu digo que a porta estava aberta, aberta funciona como advérbio. Enfim, mas o que eu quero explicar nesse momento é a escola, ela desce redondo. E esse redondo, então, é o advérbio porque é o modo como a escola desce. Por isso que chama, nesse caso aqui, também não é objeto direto. Se fosse analisar o redondo, seria adjunto adverbial. De quê? De modo, porque é o modo como ela desce. Então, percebam, escol desce redondo. Então, já sei que é sujeito e o seu complemento, verbo e complemento. Sistema SVC, a escol é o sujeito, desce redondo, nesse caso aqui, um verbo intransitivo, porque se ele é intransitivo, ele não tem objeto direto ou indireto. Geralmente, o verbo intransitivo ele tem adjunto adverbial. E eu vou explicar isso mais para frente. Espero que vocês estejam me acompanhando, porque eu estou aproveitando para explicar. E isso aqui é muito básico, né? Saber o que é objeto direto, o que é complemento verbal. Agora, percebam uma coisa. Percebam uma coisa. Se, por acaso, eu resolver usar apenas um verbo, eu vou usar o verbo virar para explicar. Só para vocês verem que não tem a ver, um verbo, ele não tem que ser obrigatoriamente ele não tem obrigatoriamente que ser só transitivo direto e indireto. Às vezes, o verbo intransitivo, ele pode ser, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo transitivo direto. Então, vejam bem a situação. O verbo virar. Então, eu digo para você assim, ó, o barco virou. Percebam, a informação, ela é completa. Eu não preciso te falar mais nada. Se você me perguntar assim, mas quando virou? Ontem à tarde. Isso daqui, ó, já é um adjunto adverbial, ele não é complemento. Isso aqui não completa nenhuma ideia. Isso aqui não é nenhum objeto. Porque esse verbo aqui, esse verbo virou aqui, ele, nesse contexto, ele é um verbo intransitivo. Se eu tirar ontem à tarde, vai continuar a mesma coisa.
O barco virou, virou, entendi. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, não precisa. Mas eu estou querendo te dar mais informação. Virou ontem à tarde. Se eu quiser dizer ontem à tarde, ontem à tarde no mar, posso, no mar. Eu vou só separar aqui. Olha bem, eu posso continuar fazendo isso infinitamente. Ó. O barco virou ontem à tarde no mar. Especifiquei, tá vendo? No mar. É um adjunto adverbial de lugar, é um adjunto adverbial de tempo, ou ainda uma locução adverbial de tempo. Olha, e quando eu falo locução, aproveitando também para adiantar a matéria aqui, locução é porque isso tudo aqui ó, funciona como um advérbio de tempo. Então, ontem à tarde é só para indicar tempo. Então, o barco virou. Só que eu não quero colocar nada disso. Eu só quero te dizer que o barco virou. Posso falar só isso e mais nada? E a frase está completa, a oração está completa? Claro que está completa. Agora, se eu digo assim, ó, João virou o barco. Olha como que muda. Continua o verbo virar, continua ao mesmo tempo verbal, o mesmo verbo, o mesmo tempo verbal. Olha como que a coisa muda agora. João virou o barco. Então, João é o sujeito, aqui é o predicado, e esse aqui, ó, é o que a gente queria para explicar aquilo que está lá na lâmina, no PowerPoint, ó. Olha lá. João virou o quê? O barco. Virou. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, por exemplo. Não posso. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o objeto direto. Aí você fala assim, ô tenente, entendi, mas esse O aqui, ó, é o quê? Ele qual que é a função dele aqui? O O, ele só é o artigo do barco, ó. Se fosse a barca, virou a barca, virou a casa, aí aqui mudaria também. Se eu falar devagar, senão eu mesmo me atropelar, né? Isso aqui é só o artigo definido, concordando com aqui, ó, o barco, tá vendo? Com o substantivo masculino singular. Artigo definido, que significa, nesse caso, masculino singular. Tranquilo? Então, o que acontece? Aqui, essa parte aqui, ó, é o objeto direto. Se esse O aqui, ele é só o artigo para acompanhar o substantivo, então, quer dizer que esse aqui é um objeto direto. Objeto direto. Por que direto? Porque ele não tem preposição. Ele não tem preposição. Mas antes de entrar no objeto indireto, deixa eu só te mostrar mais uma coisa aqui, ó. Olha que interessante. Só para você aproveitar esse conteúdo e já raciocinar, que não é para você pegar o verbo e falar assim, não, eu vou decorar, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, isso aqui é verbo de ligação. Não, não é isso que determina um verbo de ligação. O que determina um verbo de ligação é se ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Aí, olha que interessante. O Reis virou sargento. Então, olha bem que interessante. Aí eu continuo, olha. Então, vamos lá, de novo. O barco virou, esse verbo é intransitivo, VT, VI, né?
verbo intransitivo, olha que interessante. Verbo intransitivo, então ele não tem objeto nem direto nem indireto, ele pode ter adjunto adverbial, aí vai depender, né, de tempo, de lugar, etc. Então, e aqui, esse verbo não pede, não existe para esse verbo aqui, não existe para ele objeto direto nem indireto, porque ele é intransitivo. Nesse contexto, nesse segundo contexto, já mudou, já mudou. Esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo direto. Quer dizer que ele tem um objeto direto, que é o bar. Entenderam aqui? Agora, olha que interessante. Não está lá naquela lista, né, que os professores passam lá quando a gente tem 10 anos, 11 anos, né? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, são verbos de ligação. Não, verbo de ligação é aquele que liga o sujeito, reis, ou o reis, mas eu posso tirar aqui o artigo e falar, não, vou colocar o artigo para não confundir, porque senão você vai achar que é reis, plural de rei, e não é, é um nome pessoal, né? É o nome de alguém, ou um sobrenome. Então, você vai colocar aqui, o reis virou sargento. Ora, isso aqui não está na lista que o professor passou, mas isso aqui é um verbo de ligação. Por quê? Porque sargento aqui é o predicativo do sujeito. Ou seja, de quem? Do reis. Então, predicativo do sujeito é uma característica do reis. Agora, imaginem só, se a ideia fosse o reis virou sargento. Como assim? O reis deu uma rasteira no sargento e virou sargento. Uai, então ele virou, ele capotou o sargento. Nesse sentido, seria objeto direto, aí seria um verbo transitivo direto. E o objeto seria um objeto direto. Mas qual que é o sentido aqui? O reis veio a ser, ele virou, no sentido de quê? Vir a ser o quê? Sargento. Então, ao contrário daqui, ó, que João virou o barco. Não foi João que se transformou, não. Ele fez uma ação contra o barco, que é, o que ele fez? Virar o barco. Tranquilo? Agora, vamos aqui para um objeto indireto. Maria, deixa eu tirar essa caixa alta. Maria, não, espera. Isso mesmo. Maria precisa de você. Maria precisa de você. Então, olha lá. Sujeito, Maria. Verbo precisar. Nesse caso aqui, olha bem, eu preciso de alguma coisa. Então, Maria precisa de quê? Olha essa preposição aqui, ó. Essa preposição aqui é que faz toda a diferença. Maria precisa de você. Se eu quiser trocar, eu posso colocar assim, de amor. Maria precisa de amor. Continua um verbo transitivo indireto do mesmo jeito. Maria precisa de comida. A mesma coisa. Então, se eu quiser tirar o precisa e colocar necessita, é a mesma coisa, olha lá. Maria necessita de quê? De comida. Olha aqui, ó. Sujeito, verbo,
preposição para tornar esse objeto, que é esse complemento aqui, ó, esse objeto aqui, ó, essa preposição torna esse objeto indireto. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Vou colocar assim, id, né? Vou colocar o id, para não confundir com intransitivo. Verbo transitivo e intransitivo também não daria, né? Mas olha bem, Maria necessita de quê? Essa preposição aqui é que torna esse objeto indireto. O verbo, o objeto do verbo, a preposição no meio. Professor, mas eu ouvi falar que existe um objeto, eu ouvi dizer que existe um objeto direto preposicionado, mas eu não entendi. Se o que faz ele ser indireto é a preposição, como é possível existir um objeto direto preposicionado? Olha bem, olha bem. Se eu disser que Maria comeu carne, ou ainda, se eu disser que Maria comeu da carne, é a mesma coisa. Sabe o que acontece aqui? Aqui a pessoa tem que prestar atenção. Maria comeu o quê? Carne. Mas quem que nunca falou isso? Maria comeu do pão. Eu comi daquele pão. Eu comi do pão. Bebi do vinho. Eu bebi daquela cachaça. O que você está dizendo, então? Que você pegou um pouco daquilo para você. Mas, olha bem, você comeu o que, na verdade? A carne. Você bebeu o quê? O leite. Você bebeu o quê? A pinga. Então, aqui só parece que faz diferença, mas não faz diferença alguma. Então, olha aqui. Maria comeu o quê? Carne. Maria comeu da carne. Maria bebeu do leite. O que Maria bebeu? O leite. Então, se cair isso na prova e estiver marcando, estiver falando assim, esse aqui, é lógico, nós estamos falando de verbo transitivo direto. Aqui com o detalhe, né? Preposicionado. Tá vendo aí? Aí você, no primeiro momento, você olha e fala assim, ah, entendi, olha, verbo, preposição, objeto. Então, esse aqui é um objeto indireto. Não, isso aqui é um objeto direto. Por quê? Porque Maria comeu o quê? A carne. Então, aqui é a exceção. É a exceção. Tereza, vamos mudar a mulher agora, né? Colocar um homem, né? Vamos colocar aqui, ó, Romeu. Romeu anda muito triste. Olha bem, esse anda aqui, ao contrário da escola, que desce redondo, esse anda aqui é que ultimamente ele anda no sentido de que vive muito triste, que ele está muito triste. Você tem visto ele muito triste por aí. Então, Romeu é o sujeito, anda é o verbo de ligação, aqui é um advérbio mesmo, mas é um advérbio para intensificar o quê? O adjetivo, não é isso? Então, o que é isso aqui de fato? Isso aqui, ó, é o predicativo de quem? Romeu anda muito triste. Numa prova da Universidade do Federal do Paraná, se não estou enganado, caiu desse jeito, ó.
Eu não vou falar o nome, eu não vou lembrar o nome que estava na prova, mas estava assim, ó, vou colocar, ó, Marta. Marta deu uma bela noiva. Então, prestem atenção. Marta deu o quê? Deu nada, não. Não deu nada. Marta aqui, ela deu uma bela noiva. Ela chegou lá no casamento, chegou ao casamento, ela chegou toda bonita e tal. E aqui, ó, o sentido na prova lá da Universidade Federal do Paraná era para enganar aquele que decorou a lista, ó. Deu o quê? Deu nada. Ela era uma bela noiva. Ela foi uma bela noiva. Então, eles utilizaram este verbo aqui, ó, porque todo mundo já pensa o quê? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, eu dei o quê? O dinheiro ao homem. Então, olha que interessante. No de cima é aquilo que eu falei para vocês. A gente não fica preso aqui para tentar entender, decidir que verbo é esse aqui, não. Aqui, ó, Marta deu uma bela noiva. Eu coloquei um aqui, mas é uma bela noiva. Isso aqui, ó, é o predicativo. Deu, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deu, Marta deu uma bela noiva. Uma bela noiva é o predicativo da Marta. E esse verbo aqui, ó, é um verbo de ligação. Nesse caso aqui, é um verbo de ligação, porque ela veio a ser uma bela noiva. Então, é um verbo de ligação. É um VL. E hoje eu nem estou falando de verbo, estou focando na vírgula. Só que a vírgula eu vou ter que ir, igual o gramático me ensinou. Eu vou passando para não. E vou aproveitando para esticar as matérias, antecipar as matérias. Tranquilo? Aí então, já vimos aqui, ó. Marta deu uma bela noiva, verbo de ligação. Por quê? É predicativo do sujeito, predicativo, vou abreviar, tá? Predicativo do sujeito mais verbo de ligação. Não, é isso mesmo? Não tem mais nada não. É só para falar que o predicativo do sujeito, o verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tranquilo? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Agora, olha como é que a coisa mudou. Eu dei o quê? Olha o objeto direto aqui. Verbo direto. Eu dei o dinheiro ao homem. Uai, mas aqui, ó, tem uma preposição. Então, esse verbo aqui, ele é chamado de bitransitivo. E tem gente que não gosta que usa essa expressão. Mas se tem clube que é bi, o verbo também pode ser bi, pode ser tri. Mas no caso aqui, ele é bitransitivo. Por quê? Ele é transitivo, direto e indireto. Então, olha bem. Por quê? Porque o objeto direto está aqui, ó. Olha o objeto direto aqui, ó. A mesma coisa que eu falei. Esse O aqui é o artigo. Eu dei o quê? O dinheiro. A quem? Olha que interessante a pergunta. A quem? Se eu faço a pergunta a quem, então esse A aqui, eu vou explicar ele agora. Já aproveito. Já aproveito que vocês, na prova, vai ser desse jeito. Vocês vão ver uma matéria, outra matéria, mas eu sei que eu vou tentar andar mais na linha. Nas próximas aulas, vou me ajustar. Mas olha bem, aqui então está resolvido. Ó. Eu dei o quê? Objeto direto. Objeto direto, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui, vou só separar aqui para não confundir, né? Indireto, tá?
Então, ele é objeto direto, que é o dinheiro, é o objeto direto, e ao homem é objeto indireto. Professor, mas a preposição, cadê a preposição? A preposição está aqui, ó. Olha a preposição aqui, ó. Não é só a preposição de, da, por, para. Não, tem o a, por isso que vocês estudam lá, ó. A, ante, até. Aí não vou seguir, não, porque é outra lista, né? Mas aqui a preposição a mais o, a preposição é a. Mas aqui, ó, ela está grudada porque é masculino. Se fosse feminino, seria dê o dinheiro à árvore, por exemplo. A árvore, dê o dinheiro à árvore. E se eu quiser dar o dinheiro para a árvore? Árvore. Eu posso, né? Posso dar o dinheiro para quem eu quiser. A árvore. Não é isso? Então, olha lá. Eu dei o quê? Olha o que eu dei aqui, ó. O dinheiro, o objeto direto. A quem? A árvore. Não é isso? Por quê? Porque essa crase aqui quer dizer que tem dois A. Então, ou as, né? Dois as. Não é isso? Mas eu não quero falar assim, eu quero dizer ao homem. Ao homem. Olha bem. Então, aqui está a preposição colada no artigo. Olha lá. Masculino singular, masculino singular. Então, isso aqui, nesse caso aqui, é um artigo definido que define homem. Colado em quê? Numa preposição. Mas pode colar na preposição? Pode. Tem hora que pode. Então, esse caso é o caso que pode. O caso de colar, né? E no caso da crase, a crase significa fusão, fusão. Por isso que quando o Caetano Veloso fala assim, eu fui à escola, é desnecessário, porque a fusão é exatamente para você não repetir o outro A. Então, você só indica que tem outro A. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu dei o dinheiro, o objeto direto, ao homem, aqui é o objeto indireto. Simples, não? Objeto direto, objeto indireto. Este verbo pede dois objetos. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, a gente já olhou, olha que interessante. A gente já conseguiu identificar isso aqui, ó. A vírgula não pode ser usada entre o verbo e logo após o seu complemento. Então, o que são os complementos? Objeto direto e indireto em forma de oração. Aí nós vamos estudar, né? Aí eu já vou adiantar para vocês, aqueles que têm mais tempo já vão bisurar, né? Já estão querendo estudar as orações. Não percam tempo em estudar todas as orações subordinadas, porque o CRS, ele cobra, sempre cobra oração subordinada substantivas, substantivas. Aí vocês olham lá, objetiva direta, indireta e tal. Olha isso lá, completiva nominal. Repetindo, o CRS vai cobrar oração subordinadas, substantivas. Aí vocês vão ver lá. Ah, vou estudar também as adverbiais, vou estudar também as adjetivas. Você vai perder tempo, vai perder tempo. Então, foca nisso. E predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, a gente fala quando acontece o quê? O verbo de ligação. Verbo de ligação. Então, nós estudamos um monte de termos aqui que não podem ser separados por vírgula. Olha aí, os alunos entenderam toda aquela explicação do professor sobre vírgula. Olha a vírgula errada. Tá vendo? Entenderam o quê? Olha aqui, ó. Entenderam o quê? Aqui, ó. Ligando aqui, ó. Toda aquela explicação. Os alunos precisa de quê? Olha, entenda isso aqui, ó. Objeto indireto, ó. Precisam de uma explicação detalhada sobre vírgula. Olha aqui, não pode essa vírgula, porque está separando o verbo do seu objeto indireto, ó, indireto. A preposição aqui, o verbo precisar. Os alunos entenderam o que precisavam estudar bem a vírgula.
Isso aqui já é uma oração subordinada, mas não vamos entrar nela agora. Não pode separar por vírgula essa oração que está aqui. Os alunos precisam de que eles precisam? Olha aqui, ó, que os professores os ajudem. Não pode essa vírgula. Olha aqui, ó, precisam de. Mesmo que seja uma oração aqui, ó, não pode separar. Então, fiquem atentos a isso. Os alunos ficam satisfeitos. Espera aí, mas ficam satisfeitos? Ficam o quê, ó? O quê, ó? Satisfeitos. Ficam o quê? Ficam felizes. Então, não pode separar essa felicidade, esse satisfeito de quê? Do aluno, do verbo. Não pode separar isso aqui, ó, porque isso aqui é uma coisa só. É uma leitura só. Não tem nenhuma razão para essa vírgula existir, ok? A vírgula é facultativa entre o complemento de um verbo e logo após um adjunto adverbial. Lembram? Olha lá. Nossos alunos ficaram exercitando questões de vírgula ontem à noite. Esse ontem à noite aqui, ó, esse ontem à noite pode ser separado por vírgula. Pode, não precisa ser, pode. A vírgula não pode ser usada entre substantivo e seu complemento nominal ou adjunta de nominal. Preste atenção, se ele complementa, pensa só isso comigo, se ele complementa, se ele é um complemento, se ele é um adjunto, ele é para andar junto, como que você vai separar com vírgula? Ele é complemento, completa. Ah, vou colocar uma vírgula. Não, se ele é complemento, não pode ter uma vírgula. Ele já é complemento porque precisa dele juntinho. É adjunto, é junto. Ad quer dizer junto. Não, se ele é para ficar junto, não vai separar com vírgula. A vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da voz passiva. A voz passiva, eu não vou escrever. Por causa do aí, comandante, se o senhor tiver aí online, pode mandar uma mensagem aqui que eu vou sair agora. Aí, só fechando aqui essa parte. Aí, por favor, vocês me lembrem se eu esquecer de onde eu parei na outra aula, na próxima aula, tá bom? A vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da voz passiva. A voz passiva, pensa comigo, eu sou o sujeito. O celular é o objeto. Eu seguro o celular. Então, o celular é o objeto. Então, pensem agora. O celular é segurado pelo professor. Olha o que é voz passiva. É só a inversão da coisa. O tenente segura o celular. O celular é segurado pelo tenente. Isso é voz passiva. O tenente usou o celular. O celular é usado pelo tenente. Então, o agente da voz passiva, aqui, ó, a vírgula não pode ser usada entre a locução verbal de voz passiva e o agente da voz passiva. Todos os alunos foram convidados por aquele professor para a feira. Olha aqui. Olha como que seria a ordem natural. O professor convidou os alunos para a feira. Todos os alunos, ou convidou todos os alunos para a feira. Todos os alunos foram convidados, inverteu, voz passiva. Voz passiva é isso, é inverter isso aí. Em vez do professor convidar para a feira todos os alunos foram convidados para a feira. Por quem? Pelo professor. Por quem? Convidados por quem? Ó? Pelo professor. Então, isso aqui, ó, não existe. Tranquilo? Só terminar essa aqui, então. Normalmente, as questões de concurso relativas
A vírgula tratam do que eu acabei de falar. As pontuações erradas anteriores são bizarrices de grande porte. Se aparecer isso na prova, atenção, não titubeie, acerte e seja feliz. Boa noite a todos.